Audiobook da Bíblia, mais um dia de leitura bíblica. Nós estamos no dia 30, capítulo 20 e 21 de João. Estamos terminando o nosso propósito de leitura bíblica. Se você perdeu algum dia, eu vou deixar na descrição a playlist de todos os dias. A graça e a paz a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal Ilustrando a Bíblia. Estamos neste propósito de leitura da Bíblia, 3 capítulos por dia, começando pelos Evangelhos. Já lemos Mateus, Marcos e Lucas e hoje terminamos João. Eu espero muito que você tenha sido abençoado por esses dias de leitura da Bíblia, porque eu fui. E sem mais demoras, vamos lá para o vídeo? A ressurreição de Jesus, capítulo 20. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estava Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: "Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram." Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Jesus apareceu a Maria Madalena. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: "Mulher, por que você está chorando?" Ela respondeu: "Porque levaram meu Senhor e não sei aonde puseram." Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: "Mulher, por que você está chorando? A quem você procura?" Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: "Se o Senhor o tirou daqui, diga-me aonde o colocou e eu o levarei." Jesus disse: "Maria." Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: "Rabone." Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: "Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês." Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: "Eu vi o Senhor," e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Jesus aparece aos discípulos ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: "Que a paz esteja com vocês." E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhe perdoados, mas se os retiverem, são retidos." José e Tomé. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: "Vimos o Senhor." Mas ele respondeu: "Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei." Passando 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." E logo disse a Tomé: "Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente." Ao que Tomé lhe respondeu: "Senhor meu e Deus meu." Jesus lhe disse: "Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram." O objetivo deste evangelho: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome.
Jesus aparece a 7 discípulos, capítulo 21. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." E os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: "Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?" Eles responderam: "Não." Então Jesus disse: "Jogue a rede à direita do barco e vocês acharão." Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: "Venham comer." Nenhum dos discípulos ousava perguntar: "Quem é você?", porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e depois fez a mesma coisa com o peixe. E essa já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado entre os mortos. Jesus e Pedro. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam?" Ele respondeu: "Sim, o Senhor sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Apacente os meus cordeiros." Jesus perguntou pela segunda vez: "Simão, filho de João, você me ama?" Ele respondeu: "Sim, o Senhor sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Pastoreie as minhas ovelhas." Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: "Você me ama?" E respondeu: "O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir." Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: "Siga-me." Jesus e o outro discípulo. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: "Senhor, quem é o traidor?" Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: "E quanto a este?" Jesus respondeu: "Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me." Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas: "Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso?" O testemunho de João. Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém. E aqui terminamos esse propósito de leitura bíblica dos 4 evangelhos. Eu estou muito, muito grata ao Senhor por conseguir terminar esse propósito, e eu posso dar testemunho de Jesus. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. E eu espero que vocês também testemunhem que Jesus é o Cristo.